aos visitantes e aos auxiliares para a realização desse culto. Trago como palavra de acolhida e salvação um pequeno trecho que faz parte do Evangelho desse segundo domingo da Quaresma. Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Eu repito, Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. E essa palavra Jesus confirma em outro momento quando diz: se alguém ouvir a minha mensagem e não obedecê-lo, eu não o julgo. Eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Por outro lado, a palavra de Deus nos esclarece, nos confirma que haverá julgamento, porque Deus não tolera a injustiça. Então, para que haja justiça, Ele terá um julgamento. Mas o julgamento de quem confia no que Jesus fez por nós já está feito. Foi feito lá no Gólgota, na crucificação. Quem confia em Jesus já está julgado e é um pecador, uma pecadora, justificado, justificada, salvo pela obra de Jesus Cristo. A vontade de Deus, então, é que todos sejam salvos. Também por isso, todas as pessoas são convidadas para a Santa Ceia que queremos celebrar neste dia. Com gratidão, com confiança e paz, nos reunimos neste lugar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A comunidade e os presentes são convidados a sentar. E sentados ouvemos a vontade salvadora de Deus cantando o 164. 164, o seu nome é maravilhoso. Por causa do tema de hoje, eu pensei que nós poderíamos dirigir a Deus pedido de perdão, especialmente porque nós não somos sempre, permanentemente gratos a Deus pela salvação, porque Ele veio e mandou Jesus ao mundo não para julgá-lo, mas para salvá-lo. Também por causa da leitura do Antigo Testamento, que será feita logo a seguir, nossa confissão também é que nós não temos confiança plena em Deus, naquilo que Ele quer de nós, na vontade de Deus para nós. Outro motivo também baseado na leitura que logo a seguir a Garcisa fará, é que nós nem sempre nos dispomos a ser uma bênção para o nosso semelhante. Eu me lembrei agora de uma coisa muito simples. Vinha na estrada e de repente uma pessoa na estrada que eu nunca vi, imagino quem seja, chegou e levantou a mão assim, fez um cumprimento. Que motivo eu teria para não retribuir esse cumprimento?
Então, às vezes, também são coisas simples, são coisas pequenas, são detalhes, mas nós somos convidados a ser uma bênção para o próximo, principalmente para quem está mais próximo de nós, aqueles e aquelas que às vezes moram conosco. Glorifiquemos ao Senhor, porque Ele nos perdoou, porque veio a este mundo em Jesus Cristo, não para julgar, mas para salvar o mundo. Aliás, o grupo de canto vai cantar, né? A comunidade é convidada a ouvir e refletir na letra, Senhor, eu te louvo. É o hino que vai ser cantado agora, nós permanecemos sentados. Convido a baixarmos as nossas cabeças para um momento de oração, a oração do dia. Com gratidão nos dirigimos a Ti, Senhor, porque não nos trata segundo o nosso merecimento, mas segundo a nossa necessidade. Te agradecemos a Deus que Tu nos ajudas a confiarmos nas Tuas promessas e na Tua vontade para nós, mas a confiarmos mesmo até também para o nosso destino após a nossa vida neste mundo. Te agradecemos a Deus que os Teus pensamentos são de bem e não de mal para conosco, e que por meio do Teu Filho Tu fizeste a paz entre nós e Ti. Concede, Senhor, então, que nesse Espírito possamos receber, ouvir e aceitar e praticar a palavra que será lida logo a seguir. Pedimos em nome de Jesus que continue com o Espírito Santo governa de eternidade a eternidade. Amém. Nós ouvimos a leitura então de Gênesis 12, 1 até 4, primeira parte do versículo 4.
saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação, e eu o abençoarei. O seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado. Obrigado, Tarcísio. Nós vamos voltar a esse texto porque ele vai ser usado para pregação. Mas antes da pregação, quero convidar a aclamarmos, fazermos a aclamação do Evangelho com o hino número 183. 183, aliás, colocado ali na tela. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como é que pode um homem velho nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Mas Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser humano. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. E Jesus respondeu: O Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze
estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham uma vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Esta é para nós palavra do Senhor, por isso palavra da salvação. Amém. Podem retornar aos seus lugares, por favor. Terça-feira, eu recebi um WhatsApp, cujo título era Algumas Previsões Muito Interessantes. Eram cerca de 35 previsões. E uma dessas previsões é que as oficinas mecânicas, num futuro próximo, não existirão mais, porque os carros serão todos elétricos, e os carros elétricos têm uma mecânica tão simples em comparação aos carros a combustão, que a manutenção deles será feita apenas nas concessionárias autorizadas. Outra previsão é que as pessoas de 60 a 80 anos não serão mais consideradas idosas. E essa faixa de idade terá outro nome. Velhice será só depois dos 80 anos. Eu não cheguei a ficar plenamente convencido dessas previsões, aliás, muitas previsões não se confirmam. Mas eu não pretendo ficar aqui promovendo um debate sobre as previsões. O que eu pretendo é falar da velhice de Sara e de Abraão. E eu imagino que em alguns detalhes, alguns aspectos, Sara e Abraão viviam parecidos com os Yanomami, que apareceram tanto na televisão nos últimos dias. Porque a casa de Abraão era uma tenda provavelmente feita do couro do gado que ele criava. Na casa dele não tinha banheiro, também não tinha fogão, nem cama, nem mesa, nem talheres, nem barbeador, nem fósforo, nem pijama. Também não tinha hospital por perto, nem escola. Também não tinha desodorante para eles. Também não havia polícia, não havia guloseimas, nem asilos e muito mais coisa. Abraão era meio cigano, pois quando acabava o pasto na região onde ele tinha erguido a sua tenda, ele precisava sair à procura de novas pastagens. Então desmontava a tenda e viajava. Ele e ela não sabiam escrever nem ler. Sara não conseguia ter filhos. Não saber escrever nem ler não era um problema sério para eles. Mas não poder ter filho era um problema terrível. Um dos motivos do sofrimento por não ter filho era não ter ninguém para deixar a herança do seu nome, ninguém para deixar os seus escravos, nem o seu gado. E mais, já que não havia asilos, quem cuidaria deles quando não pudesse mais cuidar de si mesmo? O sofrimento dos dois às vezes diminuía um pouco quando eles recobravam a confiança nas promessas de Deus. Assim eles pensaram até que Sara já não podia ter mais filhos de jeito nenhum porque tinha parado a menstruação. E o Abraão estava com 75 anos. Pelo visto, eles estavam tentando se conformar com essa desgraça,
mas mesmo se conformando, a tristeza continuava. Então, quando Abraão já estava com esses 75 anos, Deus teve aquela conversa que a Tarsila leu e que eu quero ler de novo. Esse trecho tão esquisito, dito para um casal tão idoso, porque talvez no futuro as pessoas de 60 a 80 anos não serão mais chamadas de idosas, mas naquela época eram muito idosas. Então, em Gênesis 4, obrigado, faz muitas coisas, obrigado. Gênesis 12, certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Quer dizer, Deus não disse para onde. Os seus descendentes vão formar uma grande nação, mas ele não tinha filho. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, onde hoje é o Iraque, como o Senhor havia ordenado. Dizem, eu já ouvi mais de uma vez, que às vezes é difícil aceitar o jeito de Deus, as coisas como acontecem. Eu digo isso porque nesse momento da vida de Abraão e Sara, Deus manda que eles saíssem dali e fossem para uma terra distante, para um lugar que eles ainda não sabiam onde era, numa distância mais ou menos como daqui a São Paulo, percorrida no máximo no lombo de um camelo, e por lugares sem estradas, lugares que não, os carreiros, os caminhos que tinham não seriam chamados estradas hoje em dia. Eu imagino que eles demorariam mais de um mês nesse caminho, com todo o seu gado, com seus escravos e com eles mesmos. Nós sabemos que o destino deles era a Palestina. Por mim, o normal seria Abraão e Sara não fazerem essa viagem, essa doideira. Mas Deus afirmou: você será uma bênção para os outros e eu estarei sempre com vocês. Ouvi isso com 75 anos, eu estou só com 73, já acho que não faria uma viagem dessa de ouvir isso, eu acho que deve trazer uma certa motivação também, uma certa coragem, pois significava que a vida deles teria muito valor também dali para frente, também nessa idade. A vida deles era necessária para todas as pessoas na terra. Por outro lado, alguém poderia questionar: que tolice! Se preocupar com os outros, já não tinham preocupações suficientes consigo mesmos? Por isso Abraão poderia ter respondido: por que eu tenho que me importar com os outros? Os outros que se virem como eu sempre me virei. Os outros podem tomar, quem sabe, o meu exemplo. Eu acho que esse seria um forte motivo para eles dizerem para Deus: de jeito e maneira, nós não vamos sair daqui onde nós estamos. Além disso, até aquele momento da vida de Abraão, Deus não tinha cumprido a promessa que fez para ele há muito tempo, de dar um herdeiro para eles. Como poderiam confiar agora que eles já estavam velhos? Mas mesmo contra os bons argumentos para ficar onde estavam, os dois reuniram os seus pertences, os seus bens que viviam lá em Minas, seus
colocaram o pé na estrada. Ele e a sua velha esposa saíram do mundo afora, sem nem mesmo saber onde iriam parar. Imagine a reação do pessoal que o conhecia e dos seus parentes, quando eles se preparavam para ir embora, quando já não era mais apenas conversa, mas já estava tudo pronto para pegar a estrada. Ô Abraão, ficou gaga? Não faz isso, não faz essa doideira. Mas Deus deu coragem para ele, deu fé para ele, para sua esposa, contra tudo e contra todos, e lá foram eles. E eu com isso, eu estou com isso. O que nós temos a ver com essa história de Abraão? Na verdade, nós temos motivos suficientes para refletir sobre essas coisas, sobre esses dois. E eu separei 4 motivos. Primeiro motivo, a obediência e confiança em Deus em qualquer situação. Segundo motivo, as migrações, porque eles migraram para muito longe. Terceiro, a vida na velhice. Dizem que no litoral a porcentagem de pessoas idosas é maior do que no interior. Quarto aspecto, ser bênção para os outros. Então, o primeiro, obediência e confiança em Deus em qualquer situação. A gente deve considerar que Deus falou com Abraão cara a cara, face a face. Mas isso acontece ainda na atualidade. Geralmente não percebemos que Deus fala frente a frente conosco. Mas eu penso que há 3 maneiras, no mínimo, de Deus falar conosco frente a frente. Uma é por meio de outras pessoas. Há muita gente que faz o papel de anjo de Deus, e anjo significa mensageiro. De repente, alguém da nossa família, ou algum amigo, até um estranho pode ser a voz de Deus trazendo a mensagem dele para nós. Outra forma é através da palavra escrita na Bíblia, Deus falando cara a cara conosco pela Bíblia. Mesmo se a gente não olhasse a Bíblia como um livro sagrado, mesmo a gente pensando que é um livro qualquer, Deus fala conosco mesmo assim, na Sagrada Escritura. E essa mensagem pode ser de obediência e confiança no Senhor. A terceira maneira é por meio dos sonhos. E novamente eu não invento essas coisas. Podem ser sonhos às vezes esquisitos, que não conseguimos entender ou que até esquecemos na manhã seguinte. No exemplo de comunicação divina por meio de sonhos, encontramos em Mateus capítulo 1, versículo 20 e 21. Lá nós lemos: um anjo do Senhor apareceu a José num sonho e disse: José, não tenha medo de receber Maria como sua esposa. Ela está grávida pelo Espírito Santo e terá um menino. Você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o povo dos pecados deles. Podem existir outras formas, mas eu gostaria de permanecer aqui nessas 3, que são as que mais acontecem. Quando Deus falou cara a cara com Abraão, ele decidiu obedecer porque confiou no que Deus disse. Estejamos nós também com o coração aberto para ouvir e obedecer ao Senhor. Segundo tema, as migrações e as mudanças. A gente não sabe com certeza por que Deus quis que Abraão fosse embora, lá da Mesopotâmia. Nós sabemos que o Eterno teve seus motivos, só eu pelo menos não sei. Se vocês sabem, depois podem nos dizer. Migração é um assunto corriqueiro para todos nós, aqui no Brasil. Mesmo antes de 1500, tinha migrações no Brasil. Os
povos indígenas sempre costumavam sair do lugar onde estavam quando a caça rareava, quando a pesca rareava, quando as frutas rareavam, quando a terra enfraquecia e não podiam mais plantar direito o seu milho e o seu aipim. Há pessoas que não veem com bons olhos as migrações. São aquelas que dizem assim: cada mudança é um ano de atraso na vida. Ou aquelas que dizem assim: pedra que muito rola não cria livro. Com isso estão querendo desencorajar as pessoas a saírem do lugar onde estão. Porque sair de um lugar já bem conhecido significa deixar para trás amizades, deixar para trás o conhecimento de saber onde fica isto ou aquilo, onde é o médico que a gente mais confia, onde é o dentista que a gente mais confia, onde é um lugar melhor para fazer compras. E num lugar novo a gente nem sabe direito em quem pode confiar. Isso então pode sim ser um atraso de vida. Aqui no Brasil, os números de migrações são muito altos, são muito para lá do normal e podem indicar as dificuldades que expressiva parte da população tem de enfrentar. Quando não aguenta mais, tem esperança e procura outro lugar. Que Deus ajude esta nação a ter mais sossego na vida e melhores condições de se sustentar ali onde está. A terceira questão diz a mim e boa parte dos que estão aqui hoje, que é a velhice. Ninguém fica radiante de alegria quando vai no espelho e vê que a cada ano está ficando com a pele mais flácida. Ninguém fica radiante quando de repente pensa: um ano a mais significa um ano a menos de vida. Porque a velhice não traz só coisas boas, embora a velhice traga muitas coisas boas, mas não são só coisas boas. Enquanto os dias vão passando, a gente vai enfraquecendo. Para alguns idosos, enfrentar as tarefas de cada dia, cada vez, vai ficando mais difícil. Isso sem falar que a caixa de medicamentos cada vez fica mais volumosa a cada ano. E se a pessoa teve filhos, na maioria das casas chega o dia de eles irem embora também. Mas vejam que Abraão botou o pé na estrada quando já estava com 75, repito, Sara com 60. Foram começar tudo de novo no meio de um lugar e de um povo desconhecido, numa terra distante. Para mim, esses dois são um bom exemplo de coragem, além de obediência e confiança. Por isso, sempre poderá ser bom lembrar que na vida, na velhice, também poderá haver coisa muito importante, até algo melhor do que nós estamos vivendo, dependendo de como está a nossa cabeça. Infelizmente, não poucos pensam que a velhice é quando não vai se fazer mais nada na vida. Pensando assim, as doenças virão mais rápido e mais rápido vai chegar a morte também. Que o Senhor nos ajude a vermos, independentemente da nossa idade, oportunidades de ocuparmos bem cada novo dia em que Deus nos colocar, que Deus nos mantiver, independente da idade que estejamos. Último aspecto: ser uma bênção para o próximo. Deus garantiu que Abraão seria uma bênção para todas as pessoas da terra, e ele foi. Do sangue de Abraão, fora de época, totalmente fora de época, nasceu Isaac. E cerca de uns 2000 anos depois, desse sangue também nasceu Jesus de Nazaré. Portanto, a partir daquele casal foram abençoadas todas as pessoas em todos os tempos, também antes de Jesus ter nascido. A condição para Abraão e Sara foi que eles saíssem de casa, deixando para trás suas terras, parentes, amigos e a sua história para serem uma bênção. Porém, essa exigência de deixar tudo para trás foi para eles, não para nós.
Creio que aqui ninguém vai ser obrigado a deixar tudo para ser uma bênção ao próximo. Sempre haverá oportunidade de a gente servir ali onde estiver. Também não será preciso chegar ao ponto que Jesus chegou, o distante descendente de Abraão. Não precisaremos ser pregados numa cruz. Repito, então, não precisamos ir para o cafundó do Judas e nem sermos condenados à morte numa cruz. Para sermos uma bênção para o próximo, quase sempre bastará esquecer um pouco de si mesmo e ocupar o tempo com quem necessitar do nosso tempo. Assim como na canção que vamos cantar logo a seguir. Que o Senhor Deus, por meio do seu Espírito, nos dê olhos e ouvidos atentos e mãos e pés sempre prontos para sermos uma bênção na vida de quem Deus colocar no nosso caminho. Amém. O hino abre nossos olhos. Nós vamos cantar a seguir. Também temos como avisos que o próximo culto está marcado para domingo que vem, às 9 horas também. A oferta de hoje é destinada especialmente para a paróquia vizinha de Santo Antônio da Patrulha. Lá nas explicações do que a paróquia de Santo Antônio está recebendo essa oferta, é dito que houve lá um movimento carismático. Eram pastores da própria ICD que se alinharam ao movimento carismático, e uma das características do movimento carismático é acabar promovendo divisões, cisões. Né? Então diz ali, eu não pude comprovar, que cerca de 2/3 da paróquia mudaram para uma comunidade carismática e isso enfraqueceu terrivelmente a comunidade de Santo Antônio da Patrulha. Por isso nós recomendamos a todas as ofertas como voto, como pedido que Deus abençoe o uso desse dinheiro e abençoe ofertantes e não ofertantes. O hino da coleta é o número 572 do Espírito Unidos,
cantamos, ainda termina de ser feita o recolhimento da coleta, né? Podemos começar. Convido a comunidade a se colocar de pé para a nossa oração final. Senhor Deus, nesse momento, queremos considerar que a Tua palavra foi lida para nós e Tu nos dás a liberdade de aceitá-la ou rejeitá-la. Nós possamos também nesse momento ouvir a voz de Jesus que diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Que possamos sair daqui, Senhor, transformados e transformadas por essa palavra que é lâmpada para os pés e luz para os caminhos, que é alimento sem o qual nós não podemos viver plenamente. Nesse momento, Senhor, também com estes irmãos e estas irmãs, quero considerar que recentemente foi lembrado 1 ano de guerra, de destruição na Ucrânia, sem muita aparência de que isso vai acabar logo. Nos juntamos às muitas e muitas e muitas vozes que já intercederam por aquela situação e nós também pedimos. Ao mesmo tempo pedimos perdão, Senhor, porque com o tempo nós vamos esquecendo. Muitos de nós já nem lembram mais que a Síria já está em 12 anos de guerra civil e que tem muitos outros lugares
onde pessoas são mortas de forma violenta, inclusive no nosso país, onde há muito feminicídio e muita morte de crianças, especialmente as crianças negras nas favelas. Senhor Deus, olha por este povo e concede que a realidade possa mudar aqui e no mundo. Senhor Deus, também queremos lembrar das migrações, muitas delas forçadas, por pessoas que não têm mais expectativa de vida, de sobrevivência no lugar onde estão, porque no nosso país há muita pobreza, muita miséria. Gostaria que isso também de alguma forma possa mudar, também com a tua inspiração, com a tua ajuda. Senhor Deus, nem sempre consideramos que podemos contar contigo, principalmente nas horas que mais precisamos. E que podemos contar contigo mesmo se as coisas não acontecerem do modo que nós desejaríamos. Obrigado, Senhor, que tu continuas nos amando apesar disso. Também queremos reconhecer, Senhor, que vivemos um período de carestia, de grande inflação, principalmente com os alimentos. E por isso tem gente que não está se alimentando direito e adoecendo mais facilmente. Senhor Deus, também tem pessoas que, podendo ou não podendo, são consumidoras de drogas que só trazem violência, morte, tudo que é tipo de sofrimento. Senhor Deus, mesmo sem drogas há violência, e nós intercedemos, pedindo que nos auxilies também a sermos luz para o mundo, para que, vendo as nossas boas obras, as pessoas glorifiquem a Ti que estás no céu. Senhor Deus, agora também entregamos aos Teus cuidados o nosso retorno e as coisas que estão presentes no nosso íntimo, no nosso coração e nós expressamos. As pessoas por quem poderíamos também expressar o nosso pedido. Trazemos tudo em Tua presença, quando agora fazemos a oração ensinada por Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E a paz de Deus, que está acima de toda compreensão humana, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Quero retomar os seus lugares enquanto eu vou verificar se não esqueci alguma coisa que eu vou ouçamos o hino de bênção que enviou que o grupo de canto vai cantar, enquanto desejo um abençoado restante de domingo para todos e que o Senhor nos ajude a servir-nos ao próximo e a Ele com alegria. Amém. Oh,
Deus eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, queremos confirmar a mensagem que foi cantada agora, para que possamos servir como é da tua vontade. E por isso pedimos a Todo-Poderoso Deus, Trino Deus, que nos abençoes e nos guardes, que faças resplandecer o teu rosto sobre nós e tenhas misericórdia de nós, que sobre nós levantes o teu rosto e nos dês a paz. Amém. Eu quero ainda registrar e elogiar o novo trabalho que está sendo feito, realizado aqui na comunidade, que é trazer as flores, hoje estão lindíssimas, né, aqui no altar, e sugerir que mais pessoas também façam isso, trazendo flores, cultivo em casa, né, quem sabe mantenham contato com quem conheci, com Tarcísio, com pessoas. Posso falar um pouquinho? Sempre falar. Eu acho assim. Oi. Assim, ó, nós temos um trabalho, não sei se é feito, não sei se você já viu ali fora, tem um saco de terra preta, tem algumas plantas que a gente traz aqui. Só que assim, ó, a gente precisa de uma comissão que se envolva com isso. Eu não gostaria de tomar as decisões sozinha. Eu gosto de trabalhar com plantas, mas eu queria que mais gente viesse. Então eu sugiro assim, ó, sexta de tarde, depois do brechó, quem tivesse interesse em participar de uma comissão que cuidasse junto disso, porque quem trabalha nisso até agora é o seu Neri, que é voluntário, é o seu Renato, que corta as gramas e limpa os planteiros quando ele pode, e eu e mais alguém que vem trazendo plantas quando tem em casa, quando eu fico. Essas ali estão voltadas para o presente de alguém, que eu não sei nem quem foi, mas a gente agradece. Então, assim, se a gente conseguir formar um grupinho que trabalhe junto e cuidando disso, eu acho que seria bom para todo mundo. Quem quiser, então, sexta-tarde, nós estamos aí no workshop, a gente pode formar um grupinho para cuidar do jardim também. Tá? Obrigada. Obrigado também. Um abençoado domingo a todos e para ouvir